Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje vamos falar da Parashat Toledô, que vai de Gênesis 25, 19 até o 28, 9. A Parashat Toledô, ela significa aparições ou gerações. Essa Parashá, ela tem assim um cunho muito interessante, porque ela vai falar do nascimento de dois gêmeos, tá? E esses gêmeos vão determinar agora os caminhos que vão ser trilhados para o nascimento definitivo da nação de Israel. Porque vai nascer agora o nosso terceiro patriarca, que é Yaakov. Mas antes de nós falarmos sobre Yaakov, eu quero falar sobre Rivka, ou Rebeca, que foi trazida como esposa do nosso segundo patriarca, Isaac, para que ela pudesse gerar os seus filhos. E eu vou contar essa história rapidinho. Quando a gente fala de Rivka, nós queremos também ligar Rivka com a sua ascendência, digamos assim. E eu quero falar de uma pessoa especial aqui, que é Lavan, que era irmão de Rivka. E depois Lavan vai reaparecer na história de Yaakov. Mas antes disso eu quero mostrar para você uma coisa muito interessante. Esse rapaz, né, esse homem, quando ele aparece já como uma pessoa interesseira, como uma pessoa que está buscando alguma coisa, tirar algum proveito da ida de Rivka para se casar com Isaac. Por que ele tem esse tipo de postura? Tá? Vamos ver aqui. No hebraico existem códigos. E eu quero te mostrar um código agora que está inserido dentro do nome Lavan. Se nós pegarmos as letras da palavra Lavan e invertermos, vamos ter o nome Naval ou Nabal, que significa patife, trapaceiro, tolo. Agora estamos tendo uma luz maior sobre quem é esse homem que vai abençoar Rivka para que ela possa seguir viagem e automaticamente casar-se com o nosso patriarca Isaac. A palavra ou o nome Rivka também tem uma mensagem oculta. Rivka, se nós fizermos uma combinação, ela tem dois nomes inseridos nela. Karov e A, fechada com o Eterno, ou seja, aquela que tem proximidade com o Eterno. Como poderia isso acontecer se Rivka estava numa família de pessoas que aparentemente não tinham nenhum relacionamento com o Eterno? Isso é muito interessante porque isso nos remonta à questão de Abraham, que também estava dentro de uma família pagã, porém, este homem tinha um relacionamento com o Eterno. E aí a gente vai perceber uma coisa, que Isaac vai orar muito por sua esposa, para que ela pudesse ter filhos. Obviamente que assim como Isaac orava, Rivka também orava para conceber, porque o desejo de toda mulher é aquele: eu quero ter filhos. E tem uma coisa também muito interessante nesse aspecto aqui que eu preciso ler para você Gênesis 25, 22 e 23 para a gente poder entender o que está acontecendo quando essa mulher engravida, ela concebe. Está escrito assim: e os filhos lutavam dentro dela. Haviam dois. Quando isso ocorreu, então disse: se é assim, por que eu sou assim? E foi perguntar ao Eterno. E o Eterno lhe disse: olha a profundidade do relacionamento dela com o Eterno. Ele disse assim: duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior
servirá ao menor. Preste atenção nisso aqui. Agora, nós vamos já entender o seguinte. No ventre de Rivka há uma luta, tá? Eles estão já competindo entre si. E existem duas nações. E aqui o termo em hebraico é goim. E isso aqui é muito interessante, porque nós vamos perceber que aqui tem uma mensagem oculta, de que o Eterno já dispersaria Israel pelas nações, que eles perderiam a sua identidade para depois recuperá-la. Mas isso é uma outra história, isso começou lá no cativeiro assírio e tudo. Mas isso não é o tema nosso hoje. Eu quero que você só entenda que aqui já há uma mensagem profética linkando esse evento àquilo que aconteceria no futuro. Então, nós estamos inseridos dentro desta palavra profética. Então, o Midrash vai fazer um comentário sobre isso que é muito interessante. O Midrash comenta assim: dois povos orgulhosos, ok? Um, Yaakov, que se orgulha com o seu mundo, com o seu cosmopolitismo, o seu internacionalismo, e o outro, Esav, com o seu imperialismo, com os seus fortes e bem armados exércitos. Então vamos ver aqui. Nessa mensagem do Midrash já está dito que Yaakov ia ter seus descendentes, os descendentes iam se espalhar. Está claro já aqui. E que Esav seria o camarada da guerra. Ele seria o homem da força bruta. Então, perceba que aqui nós vamos nos lembrar da paraxá passada. Aqui já tem todo esse movimento espiritual fazendo essas ligações. Mas aí nós vamos perceber uma coisa. Eu quero falar sobre um negócio agora para a gente poder clarear e deixar bem nítido agora um ensino que existe já há séculos no mundo inteiro, chamado predestinação. A predestinação existe. A palavra em português significa destinar antes, antes, destino, ok? Destinar antes. Mas o que é a predestinação? O Eterno destina alguém para alguma coisa antes? A resposta é não. Ele não faz escolhas e arbitrariamente coloca as pessoas em situações que elas poderão receber bênçãos ou maldições. Ele não faz isso. Quem é que predestina o homem àquilo que ocorrerá no seu futuro? É ele mesmo. Então, nós nos predestinamos e escolhemos o nosso futuro. Só que o Eterno enxerga antes. Preste atenção que quando Abraham levou Isaac para sacrificá-lo, está escrito, o Eterno verá. Ou seja, o Eterno viu antes a necessidade e mandou o cordeiro. Aqui, o Eterno está informando para a Rivka que existem duas nações no ventre dela. E ele já está dando a ela um insight do que aconteceria no futuro dessas duas nações. Então, ela já sabe que um é destinado à bênção, o outro não. Mas por que ela já sabe disso? Porque o Eterno já viu o futuro de Esav e vê o futuro de Yaakov. Então, ele não vai simplesmente chegar e dizer assim, eu vou separar fulano para maldição e Beltrano para bênção. Não. Ele vai
ver o futuro, só que ele avisa a sua filha sobre isso. Vamos deixar isso bem claro. E aí nós vamos entender a interferência de Rivka quando chega o momento para cumprir aquilo que o Senhor deu para ela. Entenda bem isso agora, porque enquanto a gente não entende isso, nós vamos julgar aquilo que vai acontecer no futuro. Eu estou falando da Paraxá aqui, quando Rivka tem que interferir para que Jacob receba a bênção, tá? Então, é muito interessante isso, porque o Rabino Shaul, lá no livro de Romanos, no capítulo 9, do verso 1 ao 13, ele vem descrevendo toda essa situação. E aí, eu gostaria de ler só um verso para você, porque esse verso aqui é o verso-chave desse bloco. Ele diz assim, no verso 13, eu vou ler o 12 e o 13. Foi-lhe dito ainda, o maior servirá ao menor. Como está escrito, amei a Jacob e aborreci, odiei Esav. Rabino misericórdia. Então quer dizer que o Eterno fez separação entre um e o outro? Não. O Eterno viu o que um faria e o outro faria. Como é que isso está expresso na história da Torá? O Midrash conta pra gente um pouco da dinâmica diária deles. Qual era a dinâmica diária de Esav? Esav era um camarada que gostava de caçar. Obviamente, ele era uma pessoa violenta, que não tinha problema com derramamento de sangue. Então ele ia caçar, ele matava os animais, ele esfolava, ele comia, e era um homem ligado a isso. Inclusive, há uma passagem no Midrash que relata que Nimrod ainda estava vivo nessa época e que Esav consegue matar Nimrod e tomar uma roupa que Nimrod possuía. E esta roupa era a mesma roupa que o Eterno deu para Adão quando ele sai do Gan Eden, porque após o pecado houve uma transformação nos animais, que eles passaram a serem ferozes. Então Adão precisava desta roupa para se proteger dos animais ferozes. Nimrod se apoderou dela, porque ela veio passando de geração em geração, e Esav então mata Nimrod e pega a roupa. Aí tem uma coisa muito interessante, porque nós vamos ter pelo Midrash a informação de que ele era um assassino. Esav era um assassino. E aí vem a pergunta, porque ele era o primogênito. Teria ele um caráter, teria ele uma postura, sendo assassino e feito outras coisas, para ser o líder da nação de Israel, aquele que daria origem às 12 tribos de Israel? A resposta é bem clara, não. Quando a gente continua a narrativa do Midrash, nós vamos encontrar Yaakov onde? Na Yeshivá de Shem, que era filho de Noach, que ainda estava vivo nesta época. E aí, nós vamos ter uma coisa muito interessante, porque ele estava sempre aprendendo Torá e junto da família. Esav se desconecta da família para poder viver uma vida dele. Ele voltava para casa para poder comer, beber, dormir e etc. Mas ele não estava conectado com as raízes espirituais da sua família. Aí fica a questão. O Eterno, que tudo vê, tudo sabe, vendo essa situação, a quem você acha que ele daria o privilégio de ser a fonte, o gerador das 12 tribos de Israel? Obviamente,
A resposta é muito simples. Mas, quando a gente pega a teologia moderna, a teologia diz assim, não, ele foi predestinado para isso, porque o Eterno separou para a bênção. Não, foram as atitudes de Jacob que levaram-no à bênção. Assim como foram as atitudes de Esav que o predestinaram a ser quem ele é e levar os seus descendentes a se tornarem o que eles são hoje. Então a gente está pegando isso aqui para a gente poder entender algumas coisas. Nós entendemos então por que Rivka teve as atitudes que ela precisou ter. Entendeu? Quando a gente pega o relato da Paraxá, a gente vai perceber o seguinte, que esses filhos vão se desenvolvendo, um para um lado e outro completamente diferente, um homem que vai ficar nas tendas, que é o caso de Jacob. E aí, nesse ínterim, nós vamos ter uma outra coisa. Eles vão crescer, vão se desenvolver e vai haver uma preferência. Yitzhak prefere Esav, porque Esav tinha uma outra coisa que era muito interessante. Esav era mentiroso. Tá? Gênesis 25, 27 a 28 diz assim, e cresceram os meninos, e Esav foi varão perito na caça, varão do campo. Mas Jacob era varão estudioso, habitando em tendas. E amava Yitzhak a Esav, porque a caça era caçador com a boca, mas Rivka amava a Jacob. O que significa que ele era caçador com a boca? O padrão dele era o seguinte, ele tinha uma, como a gente diz, uma lábia muito boa. E ele sabia enganar Yitzhak. Ele fingia, por exemplo, que ia para Yeshivá e ele, quando chegava em casa, falava, pai, eu queria te comentar uma coisa, queria te pedir uma orientação aqui, eu tenho que dar o dízimo da palha e de outras coisas pequenas. E Yitzhak ficava muito impressionado com isso, porque ele achava que o filho dele, Esav, queria cumprir a Torá nas suas minúcias, mas era mentira. Olha só que interessante, nós vamos ver um outro aspecto aqui, porque Jacob nunca acusou o irmão de não estar na yeshivá e ir caçar. Tem esse detalhe que a gente precisa parar para perceber também. Jacob não fazia lashon hará. Jacob nunca apunhalou o irmão pelas costas, falando a verdade e expondo a mentira dele. E nem Rivka. E aí nós vamos perceber que, de um lado, isso foi bom para Jacob e para Rivka, do outro foi ruim, porque Yitzhak vai achar que ele é um filho perfeito. Esav é um filho perfeito. O camarada, ele é um grande homem, um grande caçador, ele fala muito bem e é um perito na Torá. É um homem perfeito. Só que isso estava maquiado, toda essa situação, quando Esav chegava em casa, ele chegava bonzinho. Só que ele era uma outra pessoa na rua. Então, a gente vai novamente parar para perceber o seguinte, que essa atitude dele vai custar caro, porque ele é o famoso hipócrita. É o camarada que age de uma forma dentro de casa e quando ele está fora de casa ele é uma outra pessoa, ele é completamente diferente. Vai chegar um momento da história desta família em que haverá uma morte, tá? E o Midrash nos informa que Avraham morreu.
E chegou o momento do luto, o luto da família. A pergunta agora é: onde estava Esaú quando o avô dele morreu? E a resposta também fica muito fácil. Foi caçar, foi se divertir. Enquanto Jacó estava cuidando do pai que estava enlutado. Novamente a diferença. Por que Jacó vai herdar a benção? Porque ele cumpriu uma mitzvah, um mandamento que seria sistematizado lá no livro de Êxodo. Honra teu pai e tua mãe. E Jacó estava fazendo isso de forma prática. Esaú simplesmente abandonou essa honra e não quis saber da dor do pai. Ele foi caçar. Quando Esaú retorna da caçada, nesse tempo, o que Jacó está fazendo? Como a mãe, Rivca, estava ao lado do pai para consolá-lo, e Jacó estava cumprindo uma outra função. Ele foi preparar uma comida para alimentar o pai. E há uma tradição de que os enlutados comem uma comida especial, né? E essa comida são as lentilhas vermelhas. O que aconteceu aqui? Jacó está preparando esse cozido guisado que ele está fazendo para o pai. Quando, de repente, quem aparece em casa? Esaú. Foi caçar, fez um monte de coisa, estava cansado, andou, não conseguiu nada e voltou. Quando ele retorna, ele então passa agora a cobrar o irmão, dizendo o seguinte, o texto diz assim, e Jacó cozer um guisado, e veio Esaú do campo e estava ele cansado, e disse Esaú a Jacó, deixa-me, peço-te, comer este guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer. Para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó, jura-me. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Esse texto está em Gênesis 25, do 29 ao 33. Agora, preste atenção nisso. Um homem que chega com fome e acha que as outras pessoas têm obrigação de alimentá-lo. Ele não era o caçador? Por que ele não foi preparar a comida dele, como ele fazia quando estava fora caçando? A resposta é muito simples. Ali a comida estava à sua mão. Só que agora o contexto é diferente. Porque agora Jacó, vendo essa situação, ele tem um insight do Senhor. O Senhor diz assim para ele, fala para ele vender a primogenitura para você. Rabino, mas a primogenitura não significa nada. Ser primogênito ou não, a bênção está comigo e acabou. Errado. O primogênito, ele tem direito adquirido por nascimento de receber a maior parte da bênção. Os outros filhos recebem um presente. Agora, o caráter desse homem novamente aflora. Ele faz como se fosse uma exigência. Veja bem, Jacó não está fazendo nada de errado. Ele tem agora uma situação em que ele pode trazer para si a bênção da primogenitura e, obviamente, não é só a bênção que ele vai receber de forma plena, como também o direito de ser o sacerdote da família com a morte do pai. Então agora ele vê a oportunidade e faz um negócio com o irmão. Aí em Gênesis 25, 34 está escrito assim,
E Yaakov deu pão a Esav e o guisado de lentilhas. E ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esav a sua primogenitura. Então, vamos deixar uma outra coisa clara aqui. Esav escolheu entregar a sua primogenitura. Quando o texto da Torá diz que ele desprezou, a palavra usada em hebraico é bazan. E ela significa, além de desprezar, ela significa desdenhar, manter sob desdém, ou seja, dar pouco valor a alguma coisa. Para Esav, ser primogênito ou não significava nada, não tinha valor isso para ele. Por quê, irmãos? Porque para Esav os valores espirituais eram nulos. A única coisa que valia para ele é o que ele podia conseguir naquele dia e como ele poderia galgar posições cada vez mais altas na sua própria vida. Os irmãos estão me acompanhando no meu raciocínio? Eu espero que você entenda isso. Então, ele não foi predestinado a ser amaldiçoado, mas ele escolheu a maldição. Porque quando ele abandona a primogenitura, ele abre mão da bênção. Você está me entendendo? A escolha dele levou a uma atitude, e essa atitude ela consolida no mundo espiritual o destino da pessoa. Então, neste caso, o destino dele foi traçado por ele mesmo. Esse negócio de dizer assim, está escrito nas estrelas que eu vou ser assim. Não, nós temos uma pista. Agora, se a pessoa vai seguir isso ou não é uma outra história. Porque vai depender da decisão que essa pessoa vai tomar. Eu tenho uma amiga em Brasília que ela tem uma frase que eu gosto muito. É o DDD. Decisão define destino. Então nunca se esqueça do DDD. A tua decisão vai definir o teu destino. Ponto. Tudo que nós decidirmos aqui, nós vamos ter uma reverberação no futuro. Ou seja, tudo que eu plantar aqui, eu vou colher lá na frente. Os irmãos entenderam? A plantação, ela é opcional, eu posso plantar ou não, mas depois que eu plantar, a colheita é garantida. E eu só vou colher daquilo que eu plantar. Então, isso está muito claro. Agora nós começamos a entender a frase de Shaul em Romanos 9:13, quando o Eterno fala: amei a Yaakov e aborreci a Esav, ou odiei Esav. E para o Eterno dizer que ele odiou alguém, é porque essa pessoa só fez coisa errada, só besteira. O Eterno não odeia, o Eterno ama as suas criaturas. Como poderia ele dizer então que ele odeia alguém? Isso é uma incoerência. Entendeu? Então, por isso, nós precisamos compreender o que o texto está dizendo, para que nós tenhamos, então, aquela questão de dizer assim, puxa vida, agora eu estou entendendo. Agora eu sei o que esse texto quer dizer. Uma das coisas que eu tenho observado, e não é de hoje, tá? É que há uma infantilidade muito grande no meio cristão. Quando vai se falar sobre essa questão de predestinação, sabe? Eu tenho minhas redes sociais e eu fico vendo o pessoal debatendo, e não é um debate, é quase uma briga, para alguém dizer que tem razão, ou melhor, alguém provar que tem razão, entendeu? Só que prova da forma errada, desconhecendo o contexto do judaísmo e como o Eterno, ele se comporta em meio ao nosso mundo. Porque o Eterno está no mundo espiritual, está no nível espiritual e nós no físico. Tem que haver uma interação entre essas duas coisas. Para que haja interação, alguém tem que ser maior do que o outro, óbvio.
O Eterno, então, ele conhece, ele já viu o futuro, e ele já sabe quem vai ser salvo e quem não vai. É simples assim. Então dizer assim, ele predestinou. Não, não existe isso. Nós temos um problema com tradução. Algumas traduções das nossas Bíblias, assim, com todo respeito, elas estão horríveis. Então isso dá margem a várias interpretações. Há muita coisa. Então, nós chegamos num tempo em que as pessoas estão perdendo tempo discutindo algo que é muito simples. E aí fica a pergunta: você acha que as pessoas vão crescer a ponto de parar com esse tipo de criancice? A resposta é não. Há uma necessidade do ser humano do palco. A pessoa precisa discutir, ela precisa chegar e falar assim, olha, eu tenho razão, porque eu sou isso aquilo, blá, blá, blá. Tem. E a gente vê isso nas redes sociais, irmãos. E isso é muito estranho, porque as pessoas, elas precisam disso, elas precisam de aquela questão do orgulho, da glória, eu preciso aparecer mais do que o outro, porque eu preciso ter um bem maior do que o outro, porque eu preciso ter um ministério maior do que o outro, porque as minhas ovelhas têm que ser mais do que o outro. Tudo isso, irmãos, por conta de uma postura do coração humano. E outra coisa que eu percebo também é que as pessoas não estão preocupadas em aprender. Elas precisam debater. Elas precisam de razão. Elas precisam daquela adrenalina da discussão pela internet. E como pela internet há uma, digamos assim, uma proteção, e é tudo muito impessoal, as pessoas dizem aquilo que elas querem dizer sem se preocupar com o outro que está do outro lado da linha, por causa da impessoalidade. Eu acredito que muitas pessoas dizem coisas pela internet, elas não teriam coragem de dizer pessoalmente. Isso com certeza. Deixa eu caminhar agora para a gente poder terminar esse vídeo, porque eu preciso mostrar para você uma coisa. Quando Isaac está para morrer, na opinião dele, ele diz para Esaú, vai caçar um animal e traz para mim, porque eu quero te abençoar. Rivka ouve isso. E Rivka sabe que a bênção não é dele, mas de Jacó. Então Rivka ela vai armar uma situação para que Jacó receba a bênção no lugar de Esaú. Então nós vamos perceber que ela agora está sendo impelida pelo Espírito do Eterno para interferir numa situação, porque o seu esposo está literalmente cego. Não só de forma espiritual, mas de forma física. Então ela precisa interferir agora, para que ele não abençoe o homem errado. Então isso vai gerar também uma coisa muito interessante. Vai fazer com que, dentro deste parâmetro todo, haja agora uma movimentação física naquilo que também é espiritual. Entendeu? E ela agora vai chegar e vai armar uma situação, ela vai pegar a roupa de Esaú, vai colocar sobre Jacó, ela vai preparar a comida e mandar ele levar para Isaac. E nós já conhecemos esse processo todo, quando Jacó chega dizendo que é Isaac. Então, aí você pode falar assim, mas o nome dele já significa isso, né? Essa vai ser a argumentação de Esaú. Porque Yaakov significa o calcanhar do Eterno. Os irmãos entenderam? Literalmente. Então, Yaakov é a fraqueza do Eterno. E Yaakov é um dos nomes do nosso patriarca, mas ele recebe depois outro nome que é Israel. Então, qual é a fraqueza do Eterno? É Israel. Aleluia!
E eu quero que você agora veja que quando tudo isso é feito e Isaac abençoa Yaakov, achando que é Esaú, no mundo espiritual está se cumprindo aquilo que Esaú semeou e que Yaakov semeou. E Yaakov semeia verdade. E ele vai agora colher isso. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque a bênção fica do lado dele e ele vai ser o gerador das 12 tribos de Israel. Então, vai vir sobre ele toda essa condição, toda essa unção, para que ele possa, com essa bênção, dar origem ao futuro de Israel, debaixo de uma verdade. E qual era a verdade? Ele era o primogênito porque Esaú vendeu a primogenitura, ele tinha o direito à bênção, mas estavam querendo roubar dele o direito à bênção. O Senhor coloca a mãe dele como uma intercessora para mediar uma questão, para entrar na questão e fazer com que a profecia que ela recebeu se cumprisse. E finalmente, ele carrega agora o poder da bênção sobre si. Enquanto que Esaú omite a verdade. Esaú trata com engano. Esaú assassina. Esaú não se importa com seus pais, porque ele não se importou com a dor do pai quando o avô morreu. Esaú vive no seu próprio mundo e agora vai colher os frutos disso. Eu quero aqui mostrar para você um princípio muito interessante. Todas as vezes que nós fazemos as coisas certas em obediência à palavra do Senhor, a colheita vem. E Yaakov vai colher a verdade porque ele só plantou a verdade. Ainda que a sua mãe precisou usar um subterfúgio para que a bênção viesse para as mãos dele, ele está do lado da verdade. E certamente, depois desse evento, Rivka vai chegar para Isaac e vai contar para ele tudo o que aconteceu. Porque até na última hora, Esaú vai mentir. Ele disse assim, ele já me enganou 2 vezes. Ele quis dizer que na questão da primogenitura ele foi enganado. E agora, na hora da bênção, ele foi enganado de novo. E nós vimos pelo texto que ele quis vender a primogenitura, que ele desprezou. Está escrito isso na Torá. Então veja o caráter desse homem. Ele foi predestinado a alguma coisa? Não, ele escolheu a maldição. Ele escolheu viver pela espada. Ele escolheu ser uma pessoa violenta. Tanto que depois ele vai querer matar o irmão. Não tem uma semelhança com a história de Caim e Abel? Um deles, Abel faz a coisa certa e Caim, por estar fazendo a coisa errada, quer matar o irmão. Mas o irmão, qual o pecado que o irmão cometeu contra ele? Fazer a coisa certa. Por que muitas vezes, irmãos, nós temos sido atacados, e quando eu digo nós, eu falo daqueles homens e mulheres que são servos de Yeshua, que têm feito a coisa certa, nós somos atacados e tentam matar a nós fisicamente e o nosso ministério. Por quê? Porque nós estamos fazendo aquilo que é correto, mas cada um tem a sua verdade, assim como Esaú, e diz, eu vou dar um jeito nisso aqui, eu vou tirar essa pessoa, eu vou mentir sobre ele, eu vou tentar arrancar os recursos, eu vou embora, eu vou fazer a minha vontade. Para quê? Para matar a vida e o ministério do outro. Esaú fez isso, mas não conseguiu. Finalizando agora, nada nem ninguém vai conseguir matar aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. E preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. Tudo que nós fizermos em obediência à palavra do Senhor retornará para nós com bênçãos. Tudo que fizerem contra nós, como foi o caso de Caim, como foi o caso aqui de Esaú,
eles colherão os frutos da sua desobediência e também da sua atitude, tentando matar aquilo que o Eterno abençoou. Predestinação existe? Não. O que existe é um conhecimento do Eterno do futuro e uma postura nossa em determinarmos aquilo que nós vamos desejar para o nosso futuro. Novamente, tudo o que eu faço define o meu futuro. Então, que cada um de nós possa agir de acordo com a verdade, andando na verdade e falando a verdade, para que no futuro nós possamos colher os frutos da verdade. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite, clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações e espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo, porque nós nos veremos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, Shavua Tov, Toda Rabá, Beshem Yeshua Mashiach, Rei de Israel. Amém, bem, amém.